Bom, bem-vindo a todos aqueles novamente, né? Agora eu queria chamar o pessoal da Emerson, da ASCO, aqui representada pela Interalt. O Ricardo já está por aí? Sim, estou por aqui. Me ouve bem? Te escuto bem, sim. Então, Ricardo Duran, engenheiro de telecomunicações, mais de 27 anos na área de negócios em automação e mais de 16 só na Emerson. Hoje ele é o gerente de desenvolvimento de negócios e responsável pela linha de montagem do TopWorks no Brasil. A palestra do Ricardo tem o tema Importância da automação nas válvulas de processo. Obrigado, Ricardo. Boa palestra. E agradeço a todos novamente. Obrigado, eu quem agradece a oportunidade. Eu falo em nome da Emerson e do pessoal da Delta P, né, da Leli, do Nilo. Inclusive, o Nilo está aqui comigo, né, a Leli me ajudando depois com as perguntas no final, né? Então, fiquem à vontade aí. Posso compartilhar minha tela? Compartilha a tela, abre um pouquinho sua câmera, só para o pessoal conhecê-lo, quem não o conhece. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Ok, vamos lá. Eu pediria para todos desligarem os microfones. Pode compartilhar a tela. Ok. Vocês estão vendo a minha apresentação aí, correto? Sim. Aí, ótimo. Perfeito. Vou até colocar um pointer aqui para ajudar. Então, pessoal, primeiramente, né, mais uma vez agradeço a oportunidade, a Isa, que sempre nos recebe muito bem, né? Esperamos que essa condição da pandemia passe logo e que possamos aí estar juntos, frente a frente, cada vez mais, para discutir ideias, né, oportunidades, e esse workshop aqui é extremamente importante. A Emerson sempre respeitou muito o que a Isa tem a fazer, então é muito válido isso, né? O tema da minha apresentação é mostrar um pouquinho qual é a importância da automação dentro de uma válvula de processo. E o que eu coloquei aqui? Eu coloquei uma pequena agenda, falar um pouquinho sobre atuadores e válvulas, os tipos disponíveis hoje, o que nós fazemos quando nós automatizamos uma válvula, seja ela de controle, seja ela de shutoff, seja de segurança, e logicamente sempre respondendo aquela pergunta, né, o porquê de se automatizar uma válvula, por que que isso é tão interessante, tão importante dentro do processo. Aí nós vamos navegar um pouquinho mais sobre soluções existentes hoje no mundo para automação dessas válvulas, discutir um pouquinho as aplicações e deixar um tempinho aí para você, para nós discutirmos as perguntas e respostas também. Ok? Então, nós temos aqui as definições, aqui que eu coloquei aqui primeiro, né? Um atuador, ele é um dispositivo mecânico, ele vai ser usado para mover ou controlar essa válvula, ele, logicamente, ele é operado por pressão pneumática, e, logicamente, existem os atuadores hidráulicos, né, para maiores vazões, para maiores torques, e principalmente isso. Mas, basicamente, aqui, um atuador, ele converte energia, nesse caso aqui, energia pneumática, e no movimento. E 95% das instalações utilizam tipo rotativo, ou os famosos um quarto de volta. Como vocês podem ver aqui no primeiro, né, um pinhão cremalheira. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma coroa, né, tenho um pinhão, né, e tem uma cremalheira aqui do lado. A partir do momento que eu gero movimento, né, pneumático, esse atuador ele vai mover, consequentemente movendo a válvula, né. Muito utilizado hoje dentro do processo. Praticamente aí todos os fabricantes possuem esse tipo de solução. Falando um pouquinho também do atuador Scott Yoke, ou o chapéu escocês, vamos chamar assim, né? Muito utilizado para aplicações de segurança, onde você precisa de um torque maior, precisa fechar ou abrir uma válvula de uma maneira mais rápida, né? Então, muito importante aí também dentro do processo, principalmente nas válvulas de segurança. Vocês vão ver muito Scott Yoke, principalmente na área de hidrocarbonetos.
Dando continuidade aqui, acho que uma das mais tradicionais é o chamado atuador mola-diafragma. Então, o que ele possui, esse atuador mola-diafragma? Ele possui um diafragma, uma haste interligada, logicamente, a essa mola, e ele é conectado diretamente na válvula, né? Esse é o mais comumente utilizado para válvulas de controle, o atuador mola-diafragma. Dependendo do tamanho da válvula, dos outros requisitos, né, o tamanho da válvula, faz ser necessária a utilização de atuadores, por exemplo, tipo pistão, que você vai diminuir, se você fizer um comparativo com um atuador mola-diafragma, você vai acabar diminuindo em muito o tamanho dele, caso você realmente, puxa, eu quero utilizar um atuador mola-diafragma para essa válvula tão grande, então o diafragma teria que ser muito grande. Então o que nós fazemos nesse caso? Utilizamos também atuador tipo pistão, né, diminuir o tamanho, mantendo as mesmas características de operação. Então, falando aqui de pinhão cremalheira, 95% dos casos, atuador Scott Yoke, parte de segurança e atuador mola diafragma. E qual é a função do atuador? Mover a válvula. Mas o que é exatamente a válvula? A válvula é um dos dispositivos mais importantes e mais tradicionais hoje dentro do processo. Ela é chamada comumente de elemento final de controle, né? Então ela vai controlar a passagem do fluido dessa tubulação ou duto. Existem outros elementos finais de controle, inversores de frequência e outros mais, mas o mais comumente utilizado hoje dentro do processo são as válvulas, ok? Existem diversos tipos de válvulas dentro do processo, e cada uma com a sua aplicação, cada uma com a sua utilidade. Uma das mais comumente utilizadas é a válvula esfera, que ela pode ser utilizada tanto para shutoff, né, para isolar ou para controlar um processo, né? Ela, em comparação, uma válvula esfera de uma globo, desculpe, que pode executar a mesma função para controles que são válvulas que movimentam a todo momento, a toda hora, né? E aí você começa a fazer um comparativo de valores, né? Puxa vida, mas eu vou usar uma esfera, melhor nesse caso globo, ou vice-versa, com relação ao tipo de aplicação que eu estou utilizando. Mas, em suma, uma válvula esfera, ela pode ser utilizada tanto para controle, existem, logicamente, as válvulas esferas on-off, né, que são muito utilizadas também. As válvulas borboletas, né, então esse disco que gira hoje, né, existem diversos tipos, diversas aplicações para essas válvulas borboleta, fluxo de água, fluxo de gás, a parte de hidrocarbonetos, né, e também válvula chamada plug ou macho, né, onde você requer um torque muito forte quando ela estiver vedada, ok? Muito utilizada também dentro dos processos, tanto para controle como para condições on-off. Então, existem diversos tipos de válvulas hoje existentes dentro do processo. E nada mais justo, por ser ela ser a entrada do processo, que ela esteja trabalhando bem. Por ela ser a entrada do processo, ela bem, consequentemente, o seu processo vai estar bem. Agora, se isso estiver ocorrendo ao contrário, se uma sua válvula não estiver bem, você pode tendo distúrbios no processo, alta variabilidade, que é o desvio da variável em torno de um ponto, além de tantos outros problemas operacionais que podem ocorrer dentro do processo. Então, a válvula hoje, a partir de apesar que, desculpe, que seja um dispositivo que ele não mudou muito ao longo dos anos, né, mais de 100 anos de utilização aí, né, logicamente alguns materiais novos, requisitos de temperatura, vedações, mas mecanicamente, praticamente ela continua na mesma condição. Porém, eu costumo falar hoje que cada vez mais uma válvula, ela é parte do sistema de controle, ela é parte do sistema de automação, ela é a parte muito forte do sistema de instrumentação, inclusive, porque existem ferramentas hoje, existem dispositivos de automação, posicionadores, sensores, que podem detectar condições muito detalhadas numa operação da válvula, antes mesmo da qualidade do produto ter sido afetada. Então, ela fica ali como um guardião mesmo daquela válvula, requerendo, recebendo informações a todo momento com relação a pressões, temperatura, curso, agarramento, dizendo exatamente
por exemplo, chegar até o ponto de dizer, olha, que essa válvula ela está na iminência de travar ou de falhar. Então, cada vez mais hoje, você ter uma condição da válvula em mão significa que você vai ter um melhor processo, né? Então, eu vou mostrar nos próximos slides que ela é cada vez mais parte integrante do sistema de instrumentação da planta. Aqui um exemplo de válvulas automatizadas, o que eu coloquei? Do lado esquerdo, eu coloquei um atuador Scott Yoke, então você tem um atuador aqui, você tem a válvula logo aqui abaixo, você tem o kit de montagem e você tem a caixa fim de curso, que vai monitorar a condição de abertura e fechamento dessa válvula. Ela vai te dar a informação se essa válvula abriu ou não, ou se for o caso, por exemplo, sistemas de teste de movimento parcial, como são válvulas de segurança que podem permanecer no mesmo estado durante meses, né, faz-se necessário uma checagem sob demanda ou agendada, fazendo pequenas aberturas nessa válvula, sem interferir no processo, fazendo que você evite o travamento da mesma. Tanto para válvulas mais críticas, como vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, nas válvulas de segurança, Scott Yoke, requisitos de vazão e torque maior, ou as comumente válvulas de processo aí, shutoffs, onde você tem uma válvula esfera, você tem um atuador peão cremaleira, o kit de montagem, um monitor de posição com indicação local, ou também indicação remota, podendo trabalhar na condição ponto a ponto, ou até mesmo em redes de comunicação, fazendo parte do mesmo sistema de gerenciamento de ativos que vocês viram anteriormente aí nas excelentes apresentações feitas tanto pela Yokogawa como pela Endres também. Fazer com que o sistema seja parte integrante do sistema de gerenciamento de ativos. E uma das mais comumente utilizadas também, falando um pouquinho também, são as chamadas válvulas de controle. Nesse exemplo do lado esquerdo aqui, o que eu coloquei? Uma válvula globo. Por que globo? Porque o formato do fluido internamente ele tem um formato globular. Existe o chamado atuador, né, que tem esse castelo aqui alongado, o posicionador inteligente de campo, é uma válvula que opera a todo momento, então, consequentemente, esse posicionador inteligente, o que ele vai fazer? Capturar todas as informações preditivas, né? Lembra que eu comentei com vocês que isso vai detectar algo que possa ocorrer na válvula. Ela está operando bem, porém, consequentemente, você pode verificar um diagnóstico dizendo, olha, ela está dando um travamento maior, uma banda morta que está aumentando dia a dia, porque ele está gerando cada vez mais força para impulsionar o movimento dessa válvula e verificar. Eu sempre faço essa comparação dentro do processo. E do lado direito, o que eu coloquei aqui, na verdade? Eu coloquei uma válvula com o atuador Scott Yoke, olha que interessante. Na mesma válvula, no mesmo atuador, eu tenho, além do posicionador inteligente, eu vou ter um monitor de posição. Dependendo da situação da válvula, ela ser tão crítica que faça necessário, através de folha de dados, requisito dos clientes, que ela tenha um posicionador inteligente, com a informação de 0 a 100%, ou saída 0 a 100%, apesar que nesse caso é uma válvula de segurança, porém, redundantemente aqui você tem os batentes da indicação de aberto e fechado da mesma, né, e requisitos e sensores com alta ciclagem. Nós estamos falando de sensores aí com milhões e milhões de ciclos, ou seja, mantendo uma confiabilidade. Interessante mencionar aqui também que cada vez mais uma válvula é parte do IIoT, né? O que é o IIoT? Internet das Coisas, né? O sistema de gerenciamento de ativos, apesar de ser uma pequena parte do IIoT, que engloba muitas outras coisas mais, ele é extremamente importante para você ter a informação na hora que for necessário, da melhor maneira possível, online, e que nos auxilie cada vez mais a verificar o que realmente está acontecendo com a válvula, sempre lembrando no conceito de preditiva, predizer algo que possa acontecer com a mesma no futuro. Mas por que eu vou automatizar uma válvula, né? Sempre respondendo aquela pergunta. Eu tenho melhor condição do meu processo. Eu comentei com vocês o seguinte, uma válvula ela é a entrada do seu processo. Por exemplo, uma válvula de alimentação de fluido para o reator não bem, significa que esse reator pode não estar
apresentando uma operação ótima, como ele deveria estar fazendo. Se esse reator, por exemplo, apresentar uma alta pressão, eu preciso de uma válvula de alívio de pressão para fazer com que esse reator não exploda. Eu tenho a medição de pressão, vai aumentar a pressão, vai aumentar a pressão, vai aumentar a pressão, vai chegar uma hora que essa válvula de alívio, logicamente, vai aliviar, enviando para a atmosfera, evitando qualquer problema nesse reator. Imagina, é uma válvula que ela não vai ficar operando, ela vai ficar parada por vários e vários meses. Então, faz-se necessário para muitos dos casos, um sistema de teste de movimento parcial ou uma condição mais detalhada da condição dessa válvula. Tá? Seja ela de controle, principalmente em válvulas de segurança. E lógico, pessoal, ela faz parte do PNID de uma instrumentação. Então, todo controle, os PITs, controle de pressão, os TSTs, controle de temperatura, ou FT, o controle de vazão, você sempre vai ter o sensor, o sistema de controle, e nesse caso, mais de 90% dos casos, o elemento final de controle, que é a válvula de processo, a válvula de controle, e toda a parte de segurança também, as chamadas válvulas de segurança, válvulas on-off, válvulas manuais, e tantas outras válvulas dentro do processo. Então, é extremamente importante você ter essa condição de você automatizar uma válvula sem a necessidade de alguém ir até o local, abrir ou fechar essa válvula manualmente. Então, você pode ter essa condição fazendo isso diretamente da sala de operação. Ok? Eu sempre falo assim, se você tem um processo, é como se você estivesse lá no local, mas na verdade você está num ambiente, por exemplo, climatizado, verificando todas as condições do processo preditivamente. Mas quais as soluções hoje existentes para a automação de válvulas? E são diversas, pessoal. Vocês vão ver aqui que são diversas as soluções para a automação dessas válvulas. Por exemplo, posicionadores inteligentes, como eu comentei com vocês. Esses Fica a orelha, fica pretinho. Ah, não, então tá normal. O meu é assim também, todo. Pessoal, vamos... Não muda, por gentileza? Os posicionadores inteligentes, né, são largamente utilizados nas válvulas de controle, que vai premiar, logicamente, esse melhor controle e ajuste de set point. Ele, além de ser posicionador, ele é um controlador de válvula. Muito desses posicionadores, vocês vão ver parâmetros de sintonia. E onde que ele vai pegar de set point? A posição da válvula. Para ele, o set point não é a pressão, não é a temperatura, é a posição da válvula. Então, ele vai colocar a válvula naquela posição da melhor maneira possível, evitando overshoots, evitando offsets, ou seja, qualquer distúrbio que possa ter no processo. Além disso, ele é um dispositivo que vai auxiliar no diagnóstico avançado, fazendo, por exemplo, uma assinatura de válvula, que eu posso detectar online ou offline todas as condições do atuador, agarramento, sensores, existe uma gama de sensores dentro desses posicionadores que vai auxiliar numa melhor operação dessa válvula e, logicamente, ter ela realmente na mão, sabendo exatamente o que pode estar acontecendo com a mesma. E é amplamente utilizado em todos os segmentos. Então, qualquer segmento que vocês vão verificar, vocês vão enxergar ali dentro de uma válvula de controle, um posicionador inteligente. Continuando aqui, toda a parte de sensores de proximidade também, então eu coloquei uma foto aqui de um sensor de proximidade, e para monitoramento de posição aberta e fechada, lembrando que dentro da mesma válvula você pode ter um posicionador inteligente, um sensor de proximidade que vai indicar a posição de aberto e fechado, esquerda, direita, para cima ou para baixo, ok? E além disso, você pode ter também um monitor de posição, que vai dizer exatamente, a partir do momento que gira essa válvula, dizer exatamente que posição que ela está. Tudo vai depender da criticidade do seu processo. Por exemplo, uma válvula anti-surge, né, que vai evitar o surge dentro do compressor, é muito comumente você enxergar lá dentro, você verificar dentro dessa válvula um posicionador inteligente, sensores de diversos tipos e monitores de posição. Então, essas soluções, elas podem trabalhar separadas,
mas elas trabalham também muito bem juntas, né? Tanto o posicionador inteligente, o sensor de proximidade, muitíssimo utilizado em válvulas de deslocamento linear, como vocês estão vendo aqui, com atuadores, o diafragma do lado esquerdo e do lado direito o pistão, né? Seja ele com mola ou não, com válvulas gavetas, como vocês estão vendo aqui, e também do lado direito aqui os chamados monitores de posição, que podem trabalhar também desde a condição on-off, como também trabalhar em redes de comunicação. Mais uma vez, fazendo parte do sistema de instrumentação e fazendo parte do sistema de gerenciamento de ativos, juntamente com as excelentes apresentações que vocês tiveram aí ao longo do início da noite. E com vários tipos de invólucros para alumínio, muitas vezes eu tenho cloro, puxa, o alumínio vai ser legal, tenho inox, tenho resina, ou seja, brindar a melhor aplicação para os nossos clientes, que é realmente o que importa, né? Dando continuidade aqui, sistemas de movimento parcial, ou partial stroke test, como eu havia comentado com vocês, é garantir que a válvula vá na posição, ou seja, quando uma função de segurança for requerida, ninguém quer uma válvula que vai evitar que, por exemplo, que um poço de petróleo numa plataforma deixe de funcionar. Então, você faz, se necessário, algum tipo de diagnóstico, algum tipo de instrumentação para ver fazendo com que você faça pequenas aberturas nessa válvula, pequenos movimentos nessa válvula, logicamente sem afetar o processo, logicamente não afetando o processo, e você vai evitar aquele agarramento da válvula, né? É muito utilizado aí, muito utilizado mesmo em válvulas de segurança principalmente, ok? Válvulas solenoides, como vocês podem muito bem ver, são dispositivos, acessórios de válvulas extremamente utilizados, né, muito comum, muito tradicional dentro do processo hoje, porém, com vários requisitos de operação, né? Por exemplo, dentro da ASCO, né, existem válvulas com alta capacidade, spool lapidado. Então, você pode ter milhões e milhões de ciclos sem nem ao menos afetar o funcionamento da válvula. E os sistemas de controle redundantes, ok? Hoje, como que está a Emerson no Brasil? Nós temos basicamente 2 unidades, uma em Sorocaba, que trabalha muito na parte de automação de processo, então vocês vão ver a parte de válvulas de controle, válvulas on-off, válvulas manuais, válvulas de segurança, válvulas de alívio, toda a parte de edição, toda a parte de sistema, o que fornece realmente uma aplicação única para os nossos clientes, ou seja, temos toda a condição, desde o pequeno dispositivo lá no processo, até toda a parte de relatório, toda a parte de sistemas, toda a parte de integração, cada vez mais trabalhando dentro desse conceito, né? Então, o que me dá muito prazer e alegria é dizer que, mesmo nós estamos em unidades distintas, eu fico em São Paulo, na Ascoval, Topworks, Tescom e a parte pneumática, temos uma integração muito forte com o pessoal de Sorocaba, né? E pessoal aí de conhecimento extremamente interessante. Inclusive, amanhã, uma apresentação, se eu não me engano, do Túlio, para serviços severos também, que vai ser excelente também. Então, convido a todos aí a não perder isso. E, por fim, aqui, a parte de sistemas de controle redundante. Imagina você ter uma válvula extremamente crítica, uma válvula de segurança, onde você pode modificar, por exemplo, substituir um piloto, substituir o spool da válvula, sem ao menos afetar o controle da válvula. Então, você continua com a válvula operando, em operação normal ali, e você tem esse painel, essa solução pronta, com todas as monitorações, você pode fazer redundância, você pode trabalhar com votações, fazendo com que, principalmente para aplicações de segurança, isso seja bem utilizado. Então, posicionadores inteligentes, melhor condição possível dentro da sua válvula de controle, sensores de proximidade, monitores de posição, toda a parte das válvulas, né, que nós temos fornecido também as nossas soluções,
sistema de teste de movimento parcial, válvulas solenoides, sistemas de controle redundante. Tudo isso faz parte de um grande pacote, né, de soluções, de vantagens que podem existir com o seguinte intuito: manter a disponibilidade e aumentar cada vez mais a disponibilidade da sua válvula, seja ela de processo on-off, seja de controle, seja de segurança, seja o que for. Existem hoje tudo pronto para deixar isso realmente totalmente resolvido. Integração com gerenciamento de ativos, então, ou seja, cada vez mais uma válvula é parte inclusa aí do sistema de gerenciamento de ativos, integração com DCS, vocês podem fazer calibrações, vocês podem fazer simulações, manutenção intuitiva, ver alertas, saber exatamente o que está acontecendo, ou seja, inclusive realizar sintonias automáticas. Eu preciso trabalhar com tempo morto dominante, eu preciso trabalhar com overshoot, eu preciso trabalhar com malhas de temperatura com maior tempo morto. Então, você adapta o seu posicionador o funcionamento dessa válvula, fazer com que ela seja realmente te entregue a melhor utilização, a melhor operação. Além disso, executar configurações, tanto essas configurações sob demanda, como configurações via gerenciamento de ativos remotos também, em outro país, em outros sites, ou seja, tudo preparado para fazer com que esse setup seja cada vez mais intuitivo e, lógico, qual que é o intuito disso? Manter a disponibilidade da planta, garantir o perfeito funcionamento da sua válvula, consequentemente deixando o seu processo cada vez melhor e cada vez na mão, né? Saber exatamente o que está acontecendo. Olha um exemplo clássico aqui do que é possível fazer com o posicionador. Isso aqui foi retirado de um DVC 6200 da Fisher, ok? Em uma válvula de controle. Então, você pode ver aqui no eixo X o curso da mola, se essa mola está realmente no curso que ela deveria estar, ou chamado bench set, que é a regulagem da mola, se ela está de acordo com a informação de placa, se a pressão no atuador está correta, certo? E se ela está principalmente acompanhando a linha verde ali, dizendo se existe algum problema com essa válvula. Dependendo da condição da válvula, se ela estiver variando muito, eu consigo identificar aqui tudo o que vai acontecendo. Inclusive, toda a parte de assentamento da mesma, né? Se ela está bem assentada, se ela vai garantir que a pressão do processo, mesmo com a pressão do processo, não vai vencer a pressão da sede e ela vai ter de passagem, ou seja, garantir o melhor funcionamento. Isso pode ser feito de forma offline ou online. A todo momento você está recebendo essa informação e a partir do momento que você vai ter uma banda morta maior, algo no processo, você já pode programar manutenções, porém, essas manutenções elas serão bem mais simples caso se vocês estivessem esperando somente a manutenção corretiva. Isso é garantido, ou seja, o custo vai ser melhor, o tempo de parada vai ser menor e, logicamente, você vai ter menos tempo dessa válvula parada e mantendo a condição do processo cada vez melhor. Dando continuidade aqui, um exemplo de uma operação de uma válvula de segurança. Então, o que nós temos aqui? Lembra que eu comentei com vocês? Essa válvula de segurança, ela vai indicar para o sistema de controle qual é o status do partial stroke test ou o status do movimento parcial, se ele passou ou falhou. Se essa válvula estiver travada, antes dela ser requerida abrir ou fechar, ele vai te avisar, dizendo, olha, se você precisar dessa válvula do atuador X, Y, Z, ela não vai abrir, ela não vai fechar, porque ela está travada. E ela está parada há meses ali. Então, você pode tomar ações antes que isso seja requerido. Imagine você descobrir isso na hora que uma função de segurança for requerida. Então, é importante você executar esses testes, é importante você ter isso sob demanda ou agendado para fazer com que todas as informações sejam enviadas no sistema de controle. Em paralelo, você tem todo o PLC de segurança. Dentro do PLC de segurança, você tem a função de segurança, que você está recebendo a informação da malha de pressão, você está recebendo a informação do CLP de segurança,
você está fazendo com que essa válvula opere da melhor maneira possível. Operando dessa melhor maneira possível, nesse caso aqui, eu estou garantindo a integridade das pessoas, dos equipamentos, dos acionistas e todo mundo ao redor, né? Nós temos vários exemplos aí de plantas dentro das cidades, né? Começamos ali as cidades crescerem em volta dessas plantas. Então, por isso que é tão importante, né? Segurança não é uma escolha, né? Não é você chegar e falar, não vou fazer, não fazer. É preciso ser feito, ponto, né? Então, cada vez mais, tendo isso na mão, nos dá a segurança. Olha, ficou até redundante. A válvula de segurança nos dá a segurança para viver, desenvolver as nossas atividades e saber o seguinte: com aquele sistema ali, eu posso ficar tranquilo com a operação da minha válvula. E aplicações, pessoal, nada mais importante do que você discutir um pouquinho a aplicação, né? Nós estamos falando de vários tipos de válvula, nós estamos falando de vários tipos de aplicação, tipos de atuadores, mas onde exatamente eu utilizo essas aplicações? Então, começando aqui, existem vários, eu poderia estar falando aqui durante uma semana só sobre processos onde são utilizados essas válvulas, né? Logicamente que colocamos alguns aqui, por exemplo, emergency shutdown, válvula de shutdown ou válvula de emergência, como eu já havia mencionado, para a integridade do poço. Por que eu preciso garantir a integridade do poço? Seja ele onshore, seja ele offshore. Esse poço ele não pode parar, ele não pode vazar o combustível, ou pior, em contato com material com combustível, em contato com energia, pode ter uma condição catastrófica. E, infelizmente, nós temos vários exemplos aí de plataformas ao longo do Golfo do México, no Mar do Norte, por falha dessas válvulas de poço que deveriam fechar e não fechar. Apesar aqui que nós estamos falando um pouquinho mais de uma válvula de emergência shutdown também, muito utilizada, né, com fluido pneumático, né, que você usa e garante o funcionamento do poço, muito utilizado em poços onshore, onde você tem aqui controle de pressão, temperatura, né? Então, exatamente, dependendo da condição que ocorrer, ele vai isolar e evitar que se perca esse poço, ok? Extremamente importante. E o interessante é que segurança sempre em primeiro lugar, e essa válvula, ela vai, não seria bypassar isso, mas ela vai deixar o processo de lado e garantir colocar a planta numa condição segura. Aqui também a parte de separadores, então nós temos aqui também, qual a função do separador? Várias funções. Dentro de uma plataforma, por exemplo, ele vai receber do poço lá a água, o gás e o petróleo. Então ele vai ter aqui a saída da água, a saída do óleo e a saída do gás. Então coloquei aqui a saída do gás, coloquei aqui a saída de água e coloquei aqui a saída de óleo. Além dos controles de pressão, vazão, né, vazão de saída do gás, vazão de saída de água e vazão de saída do óleo. Então, se imagina, dentro de uma plataforma, pessoal, nós estamos falando ali, se der um problema, nós fazemos manutenção do separador. Puxa, nós estamos a quilômetros de distância. Né? Tudo dentro de uma plataforma não é simples. A logística não é simples, a manutenção não é simples, você descarregar, você desembarcar um equipamento, é muito sério. Então, cada vez mais você precisa ter essa condição em mãos, né, do que realmente está acontecendo com essa válvula para ter uma melhor operação. Então, os separadores de gás, água e óleo, seja ele onshore, seja ele offshore, é extremamente importante as melhores condições dessa válvula. Seja ela de controle, para os controles, e as válvulas de bloqueio também. Aqui a parte de transferência de custódia. Pessoal, transferência de custódia, nós estamos falando de grana, né? Estamos falando de um ponto A, um ponto B. O ponto A diz que ele forneceu quantidade X para mim. O ponto B vai dizer, realmente eu recebi X, eu vou receber Z. Então, isso envolve dinheiro, isso envolve investimento. Então,
você ter o controle desses tramos, né, de todos esses tramos, dependendo da quantidade de tramos aqui, você faz todo o realinhamento desses tramos que vai funcionar ou não, qual o tramo que está para um equipamento fluido A, fluido B, fluido C, ou se são redundantes, ou seja, você ter essa melhor condição da transferência de custódia. Imagina você ter um tramo que você precisa fazer uma manutenção, um tramo, e você precisa transferir para o tramo B. Só que a válvula está travada. Então, imagine, puxa vida, você deixou de operar. Você tem dois que acabam não tendo nada. Uma porque o seu tramo, que deveria estar fazendo manutenção, você está impossibilitado de fazer. E outro tramo que deveria estar funcionando, não vai fazer porque a válvula está travada. Então, isso é muito chato. Então, você ter a condição da válvula realmente que está acontecendo é extremamente importante. Dando continuidade aqui, pessoal, tanques. Olha que importante a parte de tanques. Você ter toda a condição do que está acontecendo no seu tanque. Aqui eu não estou falando de válvulas de processo, estou falando de válvulas de segurança, válvulas de corta-vácuo, por exemplo. O que acontece dentro de um tanque que ele é pressurizado, funciona? Você tem que injetar um gás inerte ali, normalmente nitrogênio, para equalizar a pressão. Porém, se essa pressão estiver mal equalizada, você tiver muito vácuo, esse tanque pode implodir. Então, existem as válvulas de alívio de vácuo. Porém, esse tanque ele pode ter uma alta pressão ali e ele pode explodir. Então, existem as válvulas de corta pressão, de sobrepressão. Então, muitas vezes, puxa, eu tenho que subir lá em cima para saber se o tanque está com a tatuada a válvula ou não. Então, você pode instrumentar essa válvula, você pode automatizar essa válvula e saber exatamente o que está acontecendo com esse tanque. Eu sempre falo o seguinte, é como se você estivesse em cima do tanque, mas, na verdade, você está na sala de operação, ok? Seja no processo de carregamento, descarregamento, controle operacional e, principalmente, na segurança desses tanques, ok? Ter a informação do tanque em mãos. Sistema anti-surge, pessoal, isso aqui é extremamente importante. Então, nós estamos falando de milhões, né? Compressores aí que se pararem ou apresentarem um problema, forem destruídos, vai impactar em milhões. Uma, porque o equipamento é caro, e porque a parada, imagine isso dentro de uma plataforma, é extremamente crítica. Então, o que você tem aqui? Um sistema anti-surge. O que é um sistema anti-surge? Você vai automatizar essa válvula com posicionadores inteligentes, monitores de posição, sensores, busters de amplificação de pressão, para fazer com que isso ocorra. E o que é o surge hoje dentro do compressor? Imagine um compressor, você tem a saída do gás e a entrada do gás. O surge é quando a entrada está com uma pressão maior que a saída. Então, esse fluxo ele pode reverter. Se esse fluxo reverter, ele pode ser extremamente danoso para as paletas do compressor. E ele pode simplesmente destruir. Você vai escutar barulhos extremamente altos e desagradáveis. E, infelizmente, não queremos que isso ocorra nunca. Então, existem válvulas anti-surge para bypass, existem válvulas anti-surge para alívio à atmosfera, e são válvulas extremamente grandes. Então, a instrumentação dela é toda a característica e extremamente importante. Só para vocês terem uma ideia, estamos falando de válvulas aqui de grandes polegadas, de grandes tamanhos, onde são operadas online, instintivamente, extremamente rápidas. Né? Por segundos, aí essa válvula fecha, abre, e de uma maneira muito rápida, evitando esse surge do compressor, fazendo com que evite desse fluxo voltar no meu compressor. E também válvulas para integridade de dutos. O que eu coloquei aqui? Coloquei uma válvula, uma grande válvula, com um atuador hidráulico, porque um atuador hidráulico ele requer uma força maior, são válvulas maiores, que estão mais isoladas, porém, isso não me impede, pelo contrário, de ter um posicionador inteligente aqui, para saber exatamente o que está acontecendo com essa minha válvula, para saber exatamente o que está acontecendo com esse meu atuador, garantindo a sua operação. Né? Então, nós estamos falando de minerodutos, nós estamos falando de oleodutos, nós estamos falando de sistemas onshore, offshore, ou seja, garantindo, seja o que for, a sua integridade, fazendo com que a válvula seja cada vez mais parte importante desse processo de automação. E outras aplicações, pessoal, podia estar, como eu comentei, falando aí
a semana toda sobre aplicações com válvulas, né? Reatores, torres de destilação, turbomáquinas, a parte de gas lift ou elevação ou aumento de temperatura, os queimadores que vão aumentar a temperatura do óleo, por exemplo, para facilitar o seu transporte, estações de compressão, city gates, né, na mesma condição, e toda a parte de utilidades. Compressores, grandes compressores, pequenos compressores, evitando surge, caldeiras, geradores de energia, torre de resfriamento e tantos outros mais processos que utilizam uma válvula, seja ela de controle, seja ela de shutoff, seja ela de segurança, manual, seja o que for. Tem a melhor condição dessa válvula, é você automatizar esse processo cada vez mais. Ok? Abrir para perguntas e respostas, não sei, acho que deu em cima do tempo aí, pessoal? Foi até com o tempo, sobrou. Opa! Muito Bom, bem, então parabéns. Ótimo. Obrigado. Eu vou Pode até abrir abrir a câmera aqui para você. Isso. O Nilo vai fazer as perguntas aí. Boa noite. Obrigado pela apresentação, foi muito boa. Opa, nós que agradecemos a oportunidade aí, de novo, né? É ouro poder participar desses eventos da ISA. Podemos perder, não. Obrigado. Boa noite. Duran, eu vou colocar aqui algumas perguntas aqui que foram feitas no chat, né? A primeira... Tá me escutando? Sim, pode falar. A primeira é do Jefferson, né? É uma pergunta referente aos posicionadores. Por que a ficha... Só para clarear, isso aí vai ser um spoiler de amanhã, da palestra de amanhã. Porque a Fischer é a única empresa que não tem display local para facilitar a intervenção no campo pelo operador sem a necessidade de usar um calibrador manual, que, devido ao seu preço, nem sempre está disponível e não tem opção de colocar chaves fim de curso e feedback de 4 a 20 dentro do posicionador, evitando colocar mais um dispositivo fora. Na verdade, assim, a ficha ela sempre partiu daquela condição de que todos esses diagnósticos, eles são de um determinado tipo de detalhamento em que não seria realmente necessária, vamos dizer assim, você até o local para verificar exatamente uma determinada informação A, B, C, D ou E. Então, o nível de detalhamento hoje ele é tão grande, ele é tão detalhado, ele é tão intuitivo, né, que você, dentro de uma sala de operação, você consegue enxergar essas informações. Né? É lógico, existe hoje os posicionadores da ficha, eles têm os transmissores de posição 4 a 20, eles têm os sensores de curso, eles têm os sensores de pressão, para facilitar exatamente esse tipo de situação. Né? Fazer com que essa informação seja cada vez mais rica e intuitiva e preditiva dentro do seu processo. Né? Mas, assim, de novo, né, ela não enxerga isso como uma condição de você ter todas as informações dentro da sala de controle. Existem alguns dispositivos que têm, por exemplo, o DVC 2000, ele é um dispositivo que ele tem o seu display, sim, mas o próprio DVC 6200, ele tem toda essa informação detalhada remotamente ou através de um configurador de campo, um Trex, um 475, ou outro existente no mercado também. Ok. Acho que respondeu, e amanhã o Túlio dá o segundo spoiler, com certeza. Isso, com certeza. Isso que é interessante desse tipo de solução, Connected Services. Isso. Essa pergunta do Davi, é sobre o posicionador também. O posicionador digital pode ser montado remotamente? Caso positivo, sim, qual ou quais as vantagens? Existe um posicionador, por exemplo, existem vários hoje no mercado, né? Mas falando propriamente da Fischer, existe o chamado DVC 6205, que ele é exatamente isso, né? Toda a parte ele é remoto, toda a parte da eletrônica ele fica remota, e o que fica dentro do atuador ali? Dentro desse atuador você vai ter o sensor de efeito Hall, né? Porém, existe um cabeamento, né, que ele interliga diretamente na unidade
mestre, vamos dizer assim, para manter esse tipo de operação. Quais as vantagens? Vantagens, principalmente em ambientes extremamente corrosivos ou mineração, ou se você, onde você queira proteger a sua unidade eletrônica, apesar que a proteção, a vedação dentro do DVC hoje ela é muito boa, mas principalmente temperatura, vibração, é muito utilizado esse tipo de posicionador remoto. Ok, mais uma aqui de Davi. Existe exigência quanto à qualidade de ar para o posicionador? Qual a consequência para o posicionador Todo posicionador... de fornecer ar de instrumento fora da especificação? E, continuando, o posicionador Fischer pode ser instalado em válvulas de controle de outro fabricante? Com certeza. O posicionador Fischer, ele tem kits de montagem preparados para qualquer tipo de atuador. Tá? Então, eu falo hoje, sem dúvida nenhuma, sem medo de errar, que dificilmente você vai encontrar um atuador onde o DVC, por exemplo, ou o TopWorks, não possa ser utilizado, porque já existe hoje o kit de montagem. Ok? Com relação à parte do filtro, todo posicionador, todo monitor, ele tem um sistema de filtragem extremamente poderoso, né? Mas e toda a monitoração, você vai ter a condição do seu filtro também dentro do seu processo, ou seja, uma banda morta ou uma queda de pressão, por exemplo, que você monitore a todo momento, já pode ser um indicativo, por exemplo, que esse filtro pode estar entrando em desuso. Porque, na verdade, o que acontece? Na grande maioria das vezes, o pessoal não se atenta para que um filtro ele tem uma vida útil, né? Ou seja, uma limpeza, ou tem filtros ali que nunca foram limpos, estão há anos instalados, entendeu? Então, é extremamente importante você manter toda a parte de tratamento de ar correta, né? O posicionador, você vai ver, ele vai estar pingando óleo ali e está funcionando. Mais uma aqui, do Jerônimo. Os indicadores de posição ainda podem utilizar uma rede 485, no caso, para substituir um antigo concorrente? Existem fabricantes hoje, eu tenho visto, está cada vez mais escasso, sendo bem sincero. Existem alguns posicionadores ainda que trabalham com 485, Modbus, né? Tenho visto alguns aí dentro do mercado. Mas, sinceramente, eu vejo isso está cada vez mais entrando, a meu ver, né, em desuso. Mas hoje existem outros protocolos também que podem ser utilizados muito bem, ASIBus, que é um protocolo de rede de baixo custo, Fieldbus Foundation, DeviceNet, Profibus DP, mas hoje, e outra, né, existe a condição também da chamada ilhas, né, existem ilhas pneumáticas hoje, né, mesmo que você tenha um Modbus, um ponto lá, o que você pode fazer? Você pode jogar todas as informações dessas válvulas e toda a parte pneumática nessas ilhas, como a ASCO tem muito bem da Ventex, fazendo com que a troca de informação com outro protocolo seja muito fácil. Né? Cabeça Fieldbus, cabeça DeviceNet, cabeça Internet IP, até a própria cabeça Modbus também facilita muito esse dia a dia. Ok? Mais alguma, Nilo? Nilo? O Nilo caiu, mas tem... Não, tá. Ah, Tem uma aqui. Não, é uma pergunta, é uma posição do Marcos Costa aqui, mas tudo bem, tranquilo. Ok, pessoal. Mais uma vez, tem a né? do Hector, tem a do Hector e tem a do Do Eli Hector? Everson aí. Do Eli Everson aqui, estou vendo aqui. Enquanto o cliente possa atestar a robustez do deficiente do controlador digital de válvula série Fieldbus. Na versão 4A20, qual a corrente mínima para que o posicionador continue vivo? Hoje, vocês vão ver hoje que o posicionador hoje, ele trabalha mais ou menos naquele conceito Namur, né? 3 em alguma coisa, 21 em alguma coisa, entendeu? Eu posso até depois ver exatamente, mas a mesma condição do corrente Namur, tá?
Então, ele trabalha muito bem dentro desse conceito. E lógico, né? Você vai ter os diagnósticos, né? Você pode montar um gráfico de valor 4/20, se está se degradando ou não, assim como um valor de uma banda morta. Aí, se você está cada vez mais aumentando uma válvula, o que é uma banda morta? Desvio do set point com a variável que mexeu, na verdade, a PV, vamos dizer assim, da válvula. Se isso está aumentando, opa, está aumentando a banda morta. A mesma coisa no 4/20, né? Se você tiver algo danado, ruim no seu sensor de posição, se for se degradando, você consegue ver. E se ele parar, logicamente, você vai ter todas essas informações aí. Mas ele tem, logicamente, o limite de operação. Excelente. Obrigado. Mais uma vez, pessoal. Muito bom. Eu só pediria para você descompartilhar a tela, só para eu fazer a chamada. Claro. E você finalizar aí os agradecimentos. Deixa aqui, stop share. Ok. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vocês têm meus e-mails aí e agradeço a Isa mais uma vez. Obrigado a você, foi excelente palestra, esclarecedora e veio complementar o dia de hoje, né? E amanhã teremos muito mais. Quero convidar a todos, amanhã é o nosso último dia, quinta-feira, a partir das 18h30, teremos a SIC com o Banavides Cavaleiro Filho, falando da evolução da tecnologia ultrassônica na medição de vazão de gases. A nova SMAR, aí às 19h30, com Otávio Pascoal, falando sobre o uso de computadores de vazão na medição fiscal e transferência de custódia, conceitos e aplicações. E finalizando com o Túlio aí da Emerson, válvulas para aplicações severas e tecnologias de Connect Service. Espero contar com a presença de todos novamente. Muito obrigado a todos os palestrantes de hoje, muito obrigado a todos os que nos acompanharam aí desde as 18h30. Amanhã tem mais, gente. Um abraço. Muito obrigado. Tirar foto. Alex, vamos tirar foto? Quem puder compartilhar aí, abrir as câmeras, por favor. Pronto, já encheu uma tela. E amanhã tem mais, gente. Vamos aí. E venham para isso vocês também. Estamos precisando de gente. Precisamos de cabeças... Pode ser branca, mas cabeça nova. E pode ser preta também, cabeça nova. Estamos precisando de gente. Branca tem bastante, viu? E pode ser lisa também, né? Não tem nada. Pode ser também. Tem que voltar, Tayane. Tem que voltar. Vamos voltar todo mundo. Agradeço a todos novamente. Queremos contar com todos amanhã. Amanhã o nível de palestra vocês viram aí, muito boa. Número padrão, né? Acho que começamos bem e vamos terminar bem. Parabéns a todos aí. Boa noite. Até Obrigado, amanhã. gente. Um abração. Até amanhã no mesmo horário. Amanhã. No mesmo bate-horário. Obrigado, João. Canal. Um abraço. Excelente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau. Valeu, pessoal. Um abraço.